Hoje é dia 22 de janeiro de 2020. Eu fico me perguntando como é que as pessoas conseguem ter tanta mornidão nesta hora. Como é que as pessoas conseguem ser tão cegas, tão cegadas de entendimento, para não ver o que está acontecendo. Que essa cegueira, que essa sequidão não me alcance. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de mim, dos meus, sabe? A gente está há anos e anos falando com as pessoas para se prepararem para a volta de Cristo Jesus, que sim, é iminente, é bíblico, é um aviso do Senhor Deus, através de vários sinais, não só da palavra de Deus, não só da Bíblia, que está se cumprindo diante dos nossos olhos, as profecias bíblicas que se cumpriram, tudo que o Senhor anunciou, todas as guerras, a fome que há no mundo, a peste, a falta de amor, tudo isso é bíblico e já aconteceu. Em Apocalipse 16:12 fala sobre a seca do rio Eufrates, já aconteceu. Mas as pessoas teimam em fechar os olhos para a verdade e preferem continuar na mentira. E eu fico me perguntando, por que, Senhor? A única resposta que nós temos através da Bíblia é por conta do pecado. A Bíblia fala, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E esse amor começa pelo próprio Deus, porque é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Depois, amar ao próximo como a ti mesmo. Mandamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o amor se esfria, a pessoa passa a não amar a Deus, consequentemente passa a não amar as suas palavras, os seus comandamentos, a sua lei, e consequentemente também passa a não amar mais nem ao próximo e nem a si mesmo. Não ama a sua alma, que é a sua vida eterna. Não zela por ela, não zela pela sua coroa. Se nós estamos aí, como eu estava dizendo, nós estamos há anos, nós quem? Os atalaias. Não só eu, mas tantos outros atalaias que eu acompanho estão falando a mesma coisa. Estamos há anos avisando. Era para as pessoas estarem dando crédito a esses avisos. Estarem se preparando, principalmente aquelas que se dizem cristãos, aquelas que conhecem a palavra. Essas, então, eram para se adornar, se santificar, se ataviar, se preparar, se alegrar. Porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Rei da Glória, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, o único Deus que há, está vindo. Hosana. Hosana o que vem ao nome do Senhor. Éramos para estar todos, como o corpo de Cristo, com as mãos para o alto, como diz a Bíblia. Quando virdes todas essas coisas acontecendo, olhai para o alto, porque a vossa redenção se aproxima. Era para todos nós, como corpo de Cristo, estarmos alegres, felizes, porque o Rei da Glória está vindo nos resgatar, nos tirar de um mundo contaminado e sujo, aonde, como diz a Bíblia, só tem morte, só vence, o matar, roubar, mentir, perjurar, a corrupção, homicídios em cima de homicídios. Então Jesus vem, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, ele vem nos ares resgatar o povo que está se preparando, que está esperando a volta dele, o povo que, como dizem Hebreus, ama a sua vinda. Porque a vinda de Jesus, ela é mais do que um evento para cristão, para crente. Ela é um evento que vai mudar o mundo como um todo, vai acabar com tanta morte, com tanta maldade. Aliás, vai acabar com toda a maldade. Vai acabar com o pecado. Vai acabar com a maldade humana, porque o homem tem se superado em malignidade, em maldade, em falta de amor, em falta de respeito. O homem não para de cometer abominações diante de Deus, terríveis. Olha, amados,
Há algum tempo atrás eu recebi do Senhor que Ele não estava mais contendo a sua ira. Eu avisei os irmãos que acompanham o canal que Ele não estava mais conseguindo conter a ira dele. A Bíblia fala sobre uma taça que tem uma medida certa. E essa é chamada a taça da ira de Deus. Quando essa taça alcançasse o limite, ou seja, quando o líquido que é colocado dentro dela começasse a transbordar, Ele teria que derramar na terra. Esta é a ira de Deus sendo derramada na terra. E o Senhor Espírito Santo me falou, Deus não está mais contendo a sua ira, porque o homem não para de cometer atrocidades, não muda. Em vez de evoluir, tem se tornado cada vez mais como um animal irracional. Eu acho que nem animal pode ser comparado, merece ser comparado ao homem. Nessa altura do campeonato, nem é até uma ofensa comparar um animal ao ser humano, por tanta maldade. Muitos estão aí assombrados, né? A gente tem visto várias notas sobre o que está acontecendo na Áustria. Mas, amados, por detrás dos bastidores, o porquê desse juízo tão grande que está acontecendo na Áustria, está a onisciência de Deus e o querer dele, está a justiça dele, está também a ira dele sendo manifesta na terra. E uma coisa que o Espírito Santo me disse, que muito em breve o que está acontecendo na Áustria, fogo por todos os lados, até o ar está pesado, acontecerá no mundo todo. Aquilo ali é só um anúncio, é um prenúncio. Você vê que no dia 26/9/2019, saiu no RT Notícias a nota que a Áustria descriminalizou em 5 de 6 estados, ou seja, na maior parte do seu território, descriminalizou o aborto. As mulheres agora podem proceder, né, impiamente. Elas podem ir lá e matar o bebê até 22 semanas de gestação por motivo algum. Apenas porque não querem, apenas porque não se sentem capazes de criar aquela criança, certo? Apenas porque mandam no seu corpo. Aliás, uma das palavras que foram proferidas na Áustria por um político foi esta. Elas podem mandar agora no seu corpo. Elas estavam aprisionadas, né? Então agora elas podem tomar decisões sobre as suas vidas e sobre os seus corpos. Ou seja, a criança que está sendo gerada dentro da barriga, do ventre daquela mulher, é da mulher, é o corpo da mulher. Não é um corpo à parte, não. Não é um ser indefeso, não. É algo descartável. E aí, após essa tomada de decisão da Áustria, a gente viu o que aconteceu. Recentemente, a Áustria teve algo que até as notas dizem ser extraordinário. Fogo consumindo boa parte do seu território e após o fogo, granizos, aonde a cena é de uma devastação total. Granizos do tamanho da bola de golfe. Olha aí, tá vendo? Destruiu carros, destruiu telhados, casas. Cenário de guerra, de destruição, alagamentos. Então a nota do Euronews diz: entre o inferno e o dilúvio, a Áustria está ameaçada. Inclusive tinha um evento esportivo na Áustria que parece que vai ter que ser cancelado porque as pessoas estão reclamando do ar, da qualidade do ar. Está aqui nessa nota que foi colocada no dia 18 de janeiro pela Euronews. Então, a Austrália sofre fogo, poluição, sofre alagamentos, sofre chuva de granitos,
né, de pedras de gelo, perde seu público, que é gerado através do turismo, né, gera renda, perdeu a renda que seria gerada pelo turismo, perdeu as casas, perdeu os carros, perdeu os animais. 500 mil de animais, se eu não estou enganada, morreram por causa do fogo. Aí, muitos podem dizer, mas Rosa, o que os animais têm a ver com isso? Nós, como seres humanos, ganhamos o domínio sobre os animais. Então, a maldade humana, ela alcança também os animais. A consequência do pecado alcança os animais. Como diz a Bíblia, a palavra de Deus, a natureza geme, e está gemendo mais do que nunca. E parece que mesmo chovendo em alguns locais, para chegar ao ponto de acontecer alagamentos, ainda existem focos de incêndio. Então é incêndio, é o ar contaminado, mas e aí? Valeu a pena ir contra a lei de Deus que diz não matarás? E pior, amados, é que a maioria dos países se espelham nessas leis humanas que deturpam totalmente o caráter, a vontade, a lei de Deus, mudam, né? Abolem a lei de Deus, que é não matarás, amarás ao próximo. O pior é que muitos países estão indo por esse mesmo caminho, de não se importarem com a lei de Deus e de não temerem o seu juízo. Essas cenas terríveis nós estamos vendo hoje na Austrália, mas elas já se fazem presente em muitos lugares que também têm aprovado essas leis terríveis. Como diz a palavra de Deus, ai do homem, ai daquele que diz que é certo o que não é, e que defende o que é errado dizendo que é certo. Ai dele. O Senhor não está contendo mais a sua ira. O Senhor deu tempo para que as pessoas se preparassem. O Senhor deu avisos e mais avisos, sonhos e mais visões, sonhos e mais sonhos, visões e mais visões, para seus servos, para seus profetas no mundo inteiro, anunciando a sua vinda, gente. Será que as pessoas vão continuar insistindo em fechar os olhos para a realidade? A respeito desses sonhos, desses avisos, dessas visões, muitos de nós quem? Atalaias, pessoas que têm que avisar a humanidade. Eu sou uma delas. Jesus falou comigo em 2013, se eu não estou enganada. Eu ouvi sua voz audivelmente em minha mente, dentro de um metrô lá no Rio de Janeiro, e ele falou, abre a sua boca e fala. E eu pedi uma palavra de confirmação, abri a Bíblia que estava em minha mão naquele momento, e caiu em Ezequiel 33, o dever do atalaia, abrir a boca e falar, avisar, tocar a trombeta. Assim como eu, vários foram levantados para essa hora, para avisar, para que Deus, através da vida de seus servos, alcançasse o maior número possível de pessoas, já que elas não ouvem a voz do Espírito Santo, elas acabam tendo que ouvir as nossas vozes, os nossos avisos. Essa aqui é uma delas, a irmã Melissa dos Estados Unidos. Ela postou esse vídeo no dia 13 de janeiro. Eu até coloquei um comentário lá, tá aqui, Rosa Santos, há uma semana atrás, aonde ela narra nesse sonho, que o Espírito Santo de Deus deu um sonho para ela, aonde ela via, certo, uma partida, e ela via uma foto antiga dos seus parentes, da sua irmã, e ela ficava triste, porque ela sabia que ela estava de partida e a irmã dela ficaria para trás. Então o Espírito Santo colocou no coração dela, e ela fala nesse vídeo, para interceder agora mais do que nunca pelos nossos parentes, porque estamos indo embora. Acabou o tempo de tantos avisos, de tantos sonhos. Deus tem confirmado através de minha vida, da vida dos irmãos, a mesma coisa. Chega de avisos, chega de segurar a ira, não dá mais. O que é a ira de Deus? Leia em Malaquias capítulo 3, leia em Apocalipse, tantos textos bíblicos que falam sobre o dia terrível do Senhor, o dia da ira do Cordeiro, que está lá em Apocalipse capítulo 6, aonde Deus derramará as taças da sua ira na terra para limpar a terra.
para fazer com que a humanidade pare com tanta morte, com tanta maldade. E a palavra do Senhor diz: quem poderá subsistir a esse grande dia terrível do Senhor? Ninguém, amados. Então a irmã aqui está avisando: olha, Deus está pedindo oração agora pelos nossos parentes, porque eles vão ficar para trás, alguns deles, e a gente vai lamentar, a gente vai ficar triste. E eu falei isso. Antes dela publicar esse vídeo, eu recebi o mesmo aviso. Até coloquei aqui, ó, recebi o mesmo aviso, a mesma mensagem em sonhos há dias atrás. Fiz um vídeo e coloquei no meu canal. Deus abençoe. O Senhor Deus falou para mim, através de um sonho, onde eu via que as minhas crianças ficavam para trás, e eu sabia que tinha acontecido uma separação, e eu não poderia mais fazer nada para ajudá-las. O dia, o tempo, a hora de fazer algo pelos nossos é agora. Orar, interceder é agora, porque assim que nós formos retirados da terra, os nossos parentes lembrarão das nossas palavras. Falar sobre o Evangelho, falar sobre Jesus, a salvação que nele há, é plantar uma semente no coração de cada ser humano. Essas sementes, elas vão germinar, mesmo que não seja agora, porque muitos, a maioria da humanidade precisa ver para crer. Como Tomé um dia precisou ver para crer. Então eles estão esperando acontecer essas coisas que nós anunciamos hoje, para então ver o que eles vão fazer. Diferente de nós, que não estamos vendo, mas já estamos nos preparando espiritualmente, abrindo mão do nosso eu, do nosso pecado, da nossa lascívia, da nossa concupiscência carnal, ataviando, limpando as nossas vestes espirituais, fazendo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E a vontade de Deus é que todos nós, seres humanos, venhamos a ser salvos, venhamos a nos santificar. Ou seja, a gente vai parar de roubar, de mentir, de matar, de se prostituir, de adulterar, de se corromper com a carne, com o pecado, com a lascívia, com a imoralidade sexual, qualquer tipo de pecado. Isso é se ataviar, isso é se santificar. Mas a maioria não está abrindo mão do seu pecado hoje, mesmo sabendo desses avisos. Porque eles estão esperando acontecer as coisas que nós avisamos para depois ver o que vão fazer. Muitos, infelizmente, perecerão. Não terão tempo para se preparar. Não terão tempo para se arrepender e pedir a Jesus Cristo que o aceite. Para pedir a Jesus Cristo que o salve. Yeshua HaMashiach, seu nome hebraico, se não estou enganada. Yahoshua, não importa, ele é filho do Deus vivo, não importa como você chame, ele é Jesus Cristo, o Nazareno, o Galileu, o Filho do Homem, o Todo-Poderoso, que veio em carne, venceu a morte, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu aos céus, está à direita de Deus, o Deus vivo, o Todo-Poderoso, o único Deus que há. E quem tem Jesus Cristo tem a Deus, e quem tem a Deus tem a Jesus Cristo, porque os dois são um só. O Espírito Santo de Deus habita em nós e faz morada quando nós clamamos a Jesus e pedimos com a nossa boca: Senhor Jesus, me salve, me perdoe os meus pecados, as minhas transgressões. Escreve o meu nome no livro da vida, faça morada em mim. Eu me arrependo dos meus pecados, me limpe e me lava no teu sangue. O sangue do concerto de Deus para com o homem. O sangue da aliança de Deus para com o homem. O mistério da justiça. Deus justifica todos os que clamam a Jesus, que o confessam como o único e suficiente Salvador. Mesmo sendo nós, miseráveis pecadores, somos justificados por Cristo Jesus, pelo sacrifício que Ele fez por nós na cruz. Temos paz com Deus e somos reconciliados, porque ninguém vai a Deus senão por Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão por Ele. Então, prestem atenção nesses avisos. Prestem atenção no amor dEle. Como eu estava dizendo, eu fico pasma, eu fico boba. Como é que as pessoas que estão no nosso meio descreem disso tudo? Descreem do que falamos há anos, do que avisamos. Mas os avisos de Deus estão se intensificando cada vez mais, dizendo que nós agora vamos embora. Inclusive nesse vídeo mesmo, do dia 13 de janeiro, da irmã Melissa do canal Midnight Oil, óleo da meia-noite, ela fala que Deus confirmou
que o ano de 2020 seria o ano da separação das virgens tolas e das virgens sábias. O que é separação, amados? É justamente as sábias, aquelas que não precisam ver para crer, elas creem antes, são abençoadas, se preparam antes para receber Jesus, porque a palavra de Deus diz, sem santidade ninguém verá a Deus. Como é que Jesus vai nos levar para Deus se não estivermos preparados? Se não estivermos em santidade? Então ele vem nos ares, aqueles que estão preparados em santidade, acreditando na sua vinda, acreditando no seu amor, na sua fidelidade, porque ele é fiel. Como diz a palavra, ainda que nós não sejamos, ele é fiel. Ele vem cuidar do seu povo, vem proteger. Ele vem nos tirar da terra para poder, então, descer Deus com a sua ira. Porque ele não vai descer com a ira. O Senhor Deus não trará a ira, o apocalipse ao mundo, enquanto os inocentes estiverem aqui. Quem são os inocentes? É o povo de Deus fiel, que está vivendo em justiça, em verdade, negando a si mesmo hoje, negando a sua carne, negando a sua vida carnal, terrena, para almejar a vida espiritual com Deus, para almejar estar com Deus, para alcançar, está se esforçando para alcançar a vida com Deus, para ser levado até a sua presença. Então estamos andando em santidade hoje. Mas a maioria é tolo, é virgem tola. Essa palavra se encontra no livro de Mateus, capítulo 25, a partir mais ou menos do verso 30, 33, aonde fala que existiam dois tipos de pessoas que conheciam o evangelho. Aqueles que acreditavam que tinham que chegar até um casamento, mas também aqueles que acreditavam que tinham que chegar e estavam indo de qualquer jeito. As virgens tolas iam de qualquer jeito, não se prepararam como deviam, não confiavam no Senhor Jesus Cristo. Então elas não guardavam a palavra, que é lâmpada para os nossos pés, como diz a Bíblia. Elas não tinham o azeite, que é a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Elas não buscavam, elas não jejuavam, elas não se santificavam. E chegou um momento em que elas, as tolas, tiveram que admitir que não estavam prontas, que não estavam preparadas. E houve uma separação porque as virgens sábias cuidaram do que era seu e falaram para as tolas, vá comprar. Ou seja, vá lá, volte para o mundo, continue vivendo a sua vida como você estava vivendo antes, acreditando no seu braço, no seu poder, nos governos, na política, no dinheiro, no Black Friday da vida. Então a irmã aqui nesse vídeo fala duas coisas que Deus tem confirmado para mim também. Que é momento de orar pelos nossos, pelo corpo de Cristo, pelos nossos parentes, porque ele já decretou o juízo contra as nações. Não adianta mais orar pelas nações, não adianta mais orar pelo Brasil, não adianta mais orar pela Áustria. As nações fizeram suas escolhas. As nações como um todo já fizeram suas escolhas. Deram as costas para Deus. E a palavra do Senhor Deus diz, aquele que me negar eu também negarei. É tempo de orar pelos nossos, pelo corpo de Cristo Jesus, que ainda está de pé, aos trancos e barrancos, se esforçando, vencendo as batalhas, vencendo o impossível, porque o inimigo de nossas almas não tem desistido de quem está de pé, querendo que a gente seja abatido, que a gente fique derrubado, que a gente se prostre, como a maioria já se prostrou a ele. Haverá separação e 2020 é o ano da separação. Foi o que eu recebi também ainda em dezembro de 2019. No dia que eu tive um sonho, onde eu só ouvi a voz do Senhor falar, Rosa, mais um ano. Mas agora você vai ter que partir. Naquele momento eu não entendi aquele sonho. Deus estava me anunciando que a gente iria entrar 2020 assim, mas seria o ano da partida. Eu creio de todo o meu coração e só vou acreditar que estou errada, que não ouvi da parte de Deus no dia 31 de dezembro de 2020. Mas até lá, eu estou convicta no que eu recebi. Deus está anunciando, não só através da minha vida, e confirmou através da vida dessa irmã, que sim, 2020 é o ano da separação, onde as tolas ficarão, porque não se prepararam. E as sábias irão partir com Jesus. Irão encontrar com ele no ar. Os anjos irão e virão à terra e pegarão o povo de Deus, pegarão as crianças, os inocentes, e nos levarão para a glória de Deus, para a presença de Deus. Porque já estamos andando em retidão, em santidade. Poderemos ir. Crianças são inocentes, poderão ir também.
Mas os pecadores, os ímpios, os incrédulos, os despreparados, as tolas, também os cristãos que não acreditam na fidelidade de Deus, que duvidaram que ele voltaria para pegar teu povo, vão ficar aí, vão sofrer. Esses são os que mais vão sofrer, porque vai bater a dor do arrependimento. A Bíblia fala, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Eles conhecem a palavra, mas eles preferem deturpar a palavra, dizendo que Jesus não virá agora, antes da grande tribulação. Virá só no fim. É uma vinda só, isolada. Não é, amados. Existem dois momentos. O momento do dia de Cristo, aonde temos que estar irrepreensíveis, ou seja, andando em santidade, ele vem e nos leva. E existe o dia terrível do Senhor, que é a ira de Deus, a ira do Cordeiro também sendo derramada na terra. Aí depois, para a batalha do Armagedon, para socorrer Israel, Jesus volta e vence o maligno, vence o falso profeta, vence o anticristo, a besta, com a sopro de sua boca. E nós já estaremos ao lado de Jesus. Pode ler em Apocalipse capítulo 19. Nós quem? Aqueles que foram no arrebatamento. Aqueles que tiveram fé. Como diz a palavra, guardaram a palavra da minha perseverança, da perseverança. Apocalipse capítulo 3. Eu também vos guardarei do momento de tentação que há de vir sobre toda a terra. Que tentação? É essa. De tentar a humanidade, o anticristo vai tentar a humanidade a aceitar a marca da besta. Ou seja, render a adoração de uma vez por todas a Satanás, ao anticristo. Ao inimigo de nossas almas. As pessoas vão ser obrigadas, como está escrito em Apocalipse capítulo 13, a aceitar determinada marca, que hoje nós já sabemos, é público, é notório, que é um biochip, que é algo que mudará o DNA, não só o DNA da pessoa, mas também matará a alma, condenará a alma. Vai ser obrigatório para as pessoas poderem comprar ou vender, vai ser injetável, na mão ou na testa, vai ser aplicado ou na mão ou na testa. E todo aquele que se negar a receber essa marca porque tem conhecimento da palavra, sabe que não pode, e clamar a Jesus será salvo. Vai padecer as mesmas aflições que Jesus padeceu. Tortura, morte, perseguição, fome. Mas salvará a sua alma, que é eterna. A carne passa. A carne, ela dura o quê? 80, 70, 100 anos? Mas ela um dia passa. Só que a alma é eterna. Então as pessoas têm que pesar na balança. Quer passar a eternidade toda queimando no lago de fogo? Ou vai confessar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e vai acreditar nesses avisos e vai se prender a Ele, se prender a Jesus Cristo, passar o que tiver que passar, porque hoje, no tempo da graça, não estão se preparando para fugir das coisas que viriam ao mundo, porque a Bíblia fala, estejais dignos por ávidos de escapar das coisas que virão ao mundo. Por que Deus nos aconselharia, quase que nos mandaria estar prontos, preparados para fugir das coisas que viriam ao mundo? Porque Ele vai dar um escape. O escape se chama arrebatamento, está próximo. E não só essa irmã tem recebido os mesmos avisos que eu, amados. Hoje mesmo eu acordo e vejo o vídeo do Duane, que é outro atalaia americano que eu acompanho. Canal Swift Passage Ministry. Não sei se é assim que se fala, mas enfim. Aonde ele faz a mesma pergunta que eu tenho feito. Como é que pode o meio estar tão cegado de entendimento? Porque a Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Então quem não tem fé em Jesus, quem não tem fé em Deus, os ateus, os agnósticos, sei lá, essas pessoas que se comportam como querem, o importante é ser feliz, né? Eles não agradam a Deus porque não têm a fé necessária. Mas os que se dizem cristãos, os que dizem que um dia confessaram a Jesus, que conheceram a palavra de Deus, por que eles não estão guardando a fé? A Bíblia responde. Em 1 João capítulo 2, fala, porque as pessoas se amoldam às coisas do mundo. Aí começa a ter concupiscência dos olhos, tudo que vê, seus desejos, da carne, sua prostituição, sua lascívia, seu pecado. E soberba humana. Começa a aceitar as coisas do mundo, mesmo conhecendo a palavra, começa a ser
cegados de entendimento. Porque acreditam que as coisas nesse mundo vão melhorar, como os ímpios acreditam? Não vão, amados. Não há prosperidade na face da terra. Não há, como diz na bandeira do Brasil, ordem e progresso. Não há. Há é morte. Há é Brumadinho, Mariana, alagamentos. Há fogo. A palavra de Deus diz que não haveria melhora. Tudo iria de mal a pior. Até o fim seria assim. Guerras, rumores de guerra. Não vos assusteis. Ainda diz mais, ainda diz assim, não vos assusteis, é mister que essas coisas aconteçam. Por que a palavra de Deus diz para a gente não se assustar? Porque Jesus tinha nos avisado antes tudo isso. O comércio que seria feito por conta do nome de Jesus, por conta do evangelho. Muitos virão em meu nome e farão de vocês comércio. E a gente vê aí, ó, a igreja para tudo quanto é lado, mas viver o verdadeiro evangelho, que é alimentar aos órfãos, cuidar das viúvas, amparar os necessitados, visitar os doentes, os feridos, receber bem os estrangeiros. Esse é o verdadeiro evangelho, amar ao próximo como a ti mesmo, ser imitador de Cristo. São pouquíssimos os que vivem isso hoje. Então a gente vê por aí muitos se dizendo cristão, evangélicos, crentes, mas estão despreparados. Estão vivendo um evangelho mentiroso, anátema. Estão cegados de entendimento, são as tolas. Vão ficar para trás. E aqui, como eu estava falando, eu vendo o vídeo do Duane, eu fiquei impressionada, porque ele fala a mesma coisa. Que ele está impressionado em ver como que esse meio está cegado de entendimento, esse meio, esses que se dizem cristãos, os mesmos que há meses atrás, há anos atrás, estavam vendo esses vídeos de avisos, estavam dando glórias a Deus, aleluia, hoje estão nem aí, nem tchum mais para esses avisos. E eu vejo isso no meu canal também. A gente posta um vídeo falando sobre algo que Deus nos deu, sobre a urgência dessa hora. As pessoas estão céticas, as pessoas estão nem aí, mornas. Elas não abrem mais os vídeos para ver, elas não compartilham, elas não dão joinha, elas não ajudam o canal, elas não divulgam. Por quê? Porque nem elas acreditam mais, então elas não querem mais que outras pessoas tenham acesso a esses vídeos. Elas não ajudam que o reino de Deus cresça. Mas ainda assim, o caminho está sendo mais difícil. É mais difícil lidar com a mornidão, com a falta de amor pela obra dos outros. Né? É muito difícil você ver que você se esforça ainda para estar de pé, para receber de Deus, para se santificar, postar um vídeo dizendo que Deus te deu e só descaso, zombaria no meio, ninguém liga para as coisas de Deus. Mas como diz a palavra, está escrito, não é a mim, não é a vocês que ele rejeita, não é a mim, Rosa, não é ao Duane, não é a Melissa que eles rejeitam, é os avisos de Deus, é ao próprio Deus, é a Jesus Cristo, a sua vinda. Ou seja, amaram, estão amando o presente século, porque a vinda de Jesus Cristo é mudança para a terra. Eles não amam mais essa mudança, essa limpeza. Eles querem ainda estar apegados às coisas desse mundo. Então o Duane começa esse vídeo falando disso. Será que vocês não veem? Até o relógio dos cientistas, o relógio do Apocalipse já mudou, já adiantou o horário, está mais perto da meia-noite. Olha aí as guerras, olha o que está acontecendo no mundo, será que vocês não veem a verdade? Ele fala no vídeo, eu fico bobo, como é que as pessoas que há meses atrás estavam aqui vendo os vídeos, agora não estão nem aí para esses vídeos mais. Como diz a palavra, não arde o coração deles mais essa notícia de que Cristo Jesus vem. Então eles se apegam a várias coisas. Eles se apegam a falsas pregações, eles se apegam a esperanças, a ilusões desse mundo, a governos, a governantes, a dinheiro, a trabalho, a estudo. Mas não querem se apegar a boas novas de que Cristo, passado esses 2000 anos da igreja gentílica, mais do que nunca, está às portas. Agora, o interessante desse vídeo é que ele fala assim, o irmão Duane fala assim, eu tenho recebido do Espírito Santo de Deus. Ele tem categoricamente me pedido para orar pelos meus parentes. Amém? Ou seja, confirmação de novo do que eu tenho tentado falar aos irmãos aqui, ó, nesse momento aqui do vídeo, ele fala,
Deus tem dado vários avisos ao longo dos anos, através dos seus profetas, através dos seus atalaias, que estamos sim ficando sem tempo. Ore por todos nós, que no caso ele diz, corpo de Cristo. Ore pelos seus entes queridos, porque o Espírito Santo tem me pedido de forma consistente agora para orar pelos nossos, pois o tempo é extremamente curto. As notícias estão acontecendo muito rápido. Mas as pessoas não estão mais olhando, porque a Bíblia diz que seria assim, amados. A Bíblia fala, eu virei no tempo que vocês não esperam. As pessoas não estão esperando Jesus, não é porque elas não sabem que ele vem, porque a Bíblia avisa, sempre avisou, é porque elas não querem que ele venha. Querem que o mundo continue assim, elas estão confortáveis. Elas vão, compram os seus telefones celular, elas vão para o mercado, elas trabalham, elas têm dinheiro, estão confortáveis, não se importam mais com a dor alheia, com as tragédias, contanto que não seja no meu quintal, sendo no quintal do vizinho, está tudo bem. É assim que as pessoas dessa atualidade, dessa geração, procedem. O terremoto é lá em Porto Rico, não é aqui no Brasil, tá tudo bem. O vulcão tá entrando em erupção é lá nas Filipinas, não é aqui no Brasil, tá tudo bem. Não somos nós que estamos morrendo com o frio que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, tá tudo bem. O máximo que as pessoas têm feito, amados, é fazer essas reuniões aí, que estão acontecendo até agora no presente momento, sobre o caos climático na Terra, como se eles estivessem preocupados com o caos climático. Não estão, amados. Não vão fazer nada porque não podem fazer nada. O caos climático não existe. O que existe é a consequência do pecado. Está escrito na Bíblia que por causa do pecado humano, se eu não estou enganada, em Isaías 24, a terra tem sido amaldiçoada. Está escrito, a natureza geme em dores de parto. É o parto que tem que acontecer. Que parto, Rosa? O parto dos filhos de Deus dessa terra, onde Deus virá e recolherá seus filhos e levará para a sua proteção eterna. É o momento em que Deus, como diz a palavra, separa o que é joio, o que é trigo, ou seja, o que é boa semente que ele plantou na terra, da má semente que o maligno conseguiu corromper, os filhos do diabo. É isso que está acontecendo. Não existe caos climático. Os poderosos sabem disso. O que existe é a consequência do pecado. Uma hora faz sol, outra hora faz chuva. Uma hora a chuva alaga tudo, derrama. Outra hora, onde não havia terremotos, acontece terremotos. Por que tudo isso? Por que tantos vulcões entrando em erupção? Por quê? Porque a natureza geme em dores de parto, na expectação da revelação dos filhos de Deus, ou seja, que Deus venha e revele quais são deles realmente. E como que ele vai revelar? Arrebatamento. Os que forem retirados da terra são filhos de Deus. Os que ficarem são filhos do maligno. Terão uma última oportunidade para se arrepender dos seus maus caminhos, se converterem, clamarem a Jesus, não aceitar a marca da besta e ser salvo. Não espere acontecer essas coisas que nós estamos anunciando para crer. Clame a Jesus hoje, se ajoelhe na sua casa mesmo. Não estamos aqui falando de dinheiro, não estamos aqui falando de igreja. Ninguém está mandando vocês irem para a igreja, mesmo porque a maioria das igrejas dessa atualidade estão corrompidas, estão como as virgens tolas. Não pregam o verdadeiro evangelho, só querem saber de bênçãos terrenas, prosperidades, cura, uma libertação falsa, mentirosa. Sinais, prodígios e maravilhas. Não estamos falando para você virar religioso, fanático. Não, estamos falando para você amar a Jesus Cristo, valorizar o sacrifício que ele fez por nós na cruz, se converter a ele, se converter dos seus maus caminhos, ou seja, abandonar o pecado, deixar de pecar. E mesmo nessa última hora, se o seu coração for sincero, se dentro de ti haver, sim, sinceridade para com o próprio Deus, porque ele sonda e esquadrinha os corações, ele sabe quem está falando a verdade, quem está orando para ele com sinceridade de espírito, de alma, de coração. Se houver sinceridade ainda nessa última hora, Jesus Cristo te salva. Ele pode limpar as suas vestes, cobrindo
a tua veste espiritual com o sangue dele, para que quando a ira de Deus venha na terra, ele não veja você, ele veja o sangue que te cobre, como lá no Antigo Egito, o anjo da morte, o anjo da ira de Deus desceu, e ele não via nas portas dos egípcios o sangue do sacrifício do cordeirinho. Então ele entrava e acabava com o primogênito. Mas aonde havia o sangue do cordeirinho, que era uma alusão profética ao sangue de Cristo em nossos corações hoje, ele não entrava, a destruição não vinha. Então, coloque isso em prática, coloque a fé em prática, se ajoelhe, tranca a porta do teu quarto, como diz a palavra, clame a Jesus, porque ele é fiel para te perdoar, como diz a palavra, ainda que os seus pecados sejam muitos, densos como a escarlata, vermelhos. Ele é fiel para te perdoar, se você verdadeiramente se arrepender e se converter a ele. Como diz a palavra, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Porque o dia é chegado, amados. Não temos mais tempo. Glórias a Deus. Glórias ao Todo-Poderoso. Glórias ao Cordeiro, Jesus Cristo, aquele que foi morto e ressuscitou ao terceiro dia, veio em carne, sim, mas era para que nós, miseráveis pecadores, pudéssemos ter uma chance de sermos salvos. Foi morto pela mão de pecadores, mas ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte, está sentado à direita de Deus. Aleluia, santo és tu, Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém.